Hoje as pessoas falam consideravelmente mais rápido do que nos anos 50 e nos últimos 20 anos aumentamos a velocidade com que caminhamos em até 10%. Tudo vai mais rápido e continuamos acelerando. O número de acidentes de trânsito causados por distração ao olhar o celular disparou nos últimos anos. Nosso trabalho, seja qual for, é interrompido em média a cada 3 minutos. Nosso dia a dia é uma sucessão interminável de distrações que não nos permite focar em nada. Ficamos cerca de 4 horas diárias totalmente concentrados no celular. Às vezes muito mais. Todos os dias tocamos nesses dispositivos uma média de 2.617 vezes. É muito comum ver grupos de 6 ou 7 adolescentes caminhando juntos na rua, mas todos olhando para o seu celular. Em 2013, prestávamos atenção em um trending topic por cerca de 17 horas e meia, em média. Em 2016, apenas 11,9 horas. Atualmente, muito menos. Cada vez mais, populacionalmente, prestamos atenção a algo por menos tempo. Qual é a causa disso? São apenas as redes sociais? Estamos nos tornando mais estúpidos? Estamos fazendo algo errado? A principal causa é o excesso de informações, que continua crescendo a um ritmo imparável. Sua capacidade de atenção, como o seu dinheiro, é limitada. Você não pode processar todas as informações que deseja, nem prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Por isso, o tempo que dedicamos a cada pedaço de conteúdo é progressivamente menor. Há muito para ver. Isso é preocupante? Pois sim, é, e muito. Estamos perdendo a capacidade de aprofundar, refletir e dissecar um tema específico, em favor da exposição superficial a cada vez mais conteúdo. Amplitude e profundidade, neste caso, competem entre si. Quando foi a última vez que você estudou um tema, até compreendê-lo profundamente? O preocupante é que a resolução de problemas complexos, individuais e coletivos requer esse tipo de reflexão e profundidade. A invenção da internet e a chegada do homem à Lua resultaram de várias mentes focadas simultaneamente em problemas complexos. Logo, a sobrecarga de informações está prejudicando sua capacidade de atenção. Por isso, está cada vez mais difícil se concentrar em algo por mais que alguns minutos. Mas isso não é o pior. Vamos observar o seu comportamento e o meu. Provavelmente você já percebeu. Você não consegue parar de levar a mão ao bolso procurando inconscientemente o seu celular. E não porque há algo importante ou urgente para ver, só porque você foi condicionado a vê-lo. Assim como o pombo de Skinner, o psicólogo comportamental que descobriu o condicionamento operante. O que Skinner descobriu? Bem, basicamente ele percebeu que podemos gerar um comportamento em um ser vivo usando inteligentemente um reforço positivo. Neste caso, você está condicionado, assim como eu e a maioria da população, a olhar para o seu telefone celular, porque nele se encontram múltiplos reforços positivos. Likes, comentários, entretenimento e validação social digital. No caso de criadores digitais, algo ainda mais poderoso do que tudo isso, seu sustento diário. Portanto, sua atenção enfraquece e seu comportamento é condicionado a se distrair continuamente em favor de possíveis reforços digitais. Isso é normal? O que é que está ocorrendo? Deveríamos ignorar isso e agir como se nada estivesse acontecendo? Está certo nos importarmos mais em olhar para o celular do que para nossos filhos ou amigos? Não é por acaso que estamos cada vez menos capazes de prestar atenção em algo? Não é coincidência que você não consiga terminar um livro de 200 páginas quando antes os devorava? Não é coincidência que você tenha dificuldade em manter a escuta ativa em uma conversa com alguém que a priori é importante para você? Não é acaso que você está perdendo interesse nas matérias que antes te atraíam? Não é coincidência que você assista a um show na primeira fila, pelo qual pagou uma fortuna, através do aplicativo de gravação do seu celular? E não é coincidência que nossos níveis de ansiedade e sensação de vazio cresçam e cresçam sem motivo aparente? Estamos jogando a vida no lixo, mas não somos os únicos culpados por isso. O vídeo de hoje é um dos mais importantes dos mais de 1500 que já gravamos até agora. É baseado no trabalho de Johann Hari, autor do livro Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention, ou O Valor da Atenção em português. Como o título diz, o livro explica as razões pelas quais você não consegue se concentrar. E não tem a ver apenas com o seu autocontrole e sua disciplina. É tão relevante a atenção para justificar um livro sobre o tema? Bem, posso te dizer que tudo de bom nesta vida está do outro lado da concentração. Não há progresso em nenhum aspecto da vida sem concentração. Sem atenção, sem foco. Para crescer como pessoa, você precisa se concentrar. Para crescer profissionalmente, você precisa se concentrar. Para resolver problemas, você precisa de atenção. Para ser criativo, você precisa de concentração. Para entender o mundo, você precisa refletir profundamente sobre ele. O mesmo vale para se entender e para entender as pessoas.
Sem atenção, sem concentração consciente, nos tornamos autômatos à mercê de impulsos e hábitos inconscientes. Como Ari desenvolve em seu livro, que eu recomendo fortemente que você leia, os principais fatores que estão acabando com nossa atenção são os seguintes. Primeiro, você está continuamente mudando o foco e filtrando informações. Quando você continuamente coloca a sua atenção em coisas rapidamente mutáveis e efêmeras, como um thread do Twitter ou vídeos do TikTok, sua capacidade de atenção começa a se reconfigurar. A maneira como você presta atenção muda pouco a pouco, se molda. Essa mudança constante do foco de uma coisa para outra, de um tweet para outro, de uma postagem para outra, de um vídeo para outro, em poucos segundos, tem um custo energético a nível cerebral. Seu cérebro, o órgão que por quilo de peso gasta mais energia do seu corpo, emprega muitos recursos para mudar de um objeto de atenção para outro. Primeira lição: mudar de tarefa custa energia. Por isso, quando você se distrai continuamente enquanto estuda, você é menos eficiente estudando. O simples fato de ter o celular por perto com as notificações ativadas faz de você um pior estudante, mesmo que você não as verifique quando tocam. Por quê? Após cada distração, voltar a se concentrar é uma tarefa que exige muita energia e muito foco. E lembre-se da narrativa comum a todo o vídeo: seu foco é limitado. Quanto mais você gasta, menos você tem, como o seu dinheiro. O mesmo ocorre com a filtragem da informação. Decidir a que prestamos atenção entre uma infinidade de coisas não é gratuito. Custa energia. Agora, se você pensar, tem que filtrar enormes quantidades de estímulos. Cada vez que você passa um tempo no Facebook, no YouTube ou no Twitter, está fazendo um esforço inconsciente de filtro, selecionando o que quer ver e omitindo o que não quer. Há 15.000 anos você tinha que filtrar alguns estímulos para se concentrar, por exemplo, em uma presa. Hoje em dia você tem que filtrar dezenas de milhares de entradas continuamente, publicidade, spam, conteúdo que não te interessa, e-mails, etc. Refleta sobre seu funcionamento diário. Você está continuamente e rapidamente mudando de um tweet para outro, de um vídeo para outro, de uma polêmica para outra. Você já percebeu que cada vez as polêmicas duram menos? Fala-se delas 1 ou 2 dias e rapidamente são esquecidas. Por quê? Pois somos diariamente inundados por novas polêmicas e informações que rapidamente substituem as anteriores. Não podemos focar em tudo simultaneamente. Sua atenção é limitada, tem um limite. Depois nos perguntamos por que não conseguimos nos concentrar e por que estamos exaustos o dia todo. O celular rouba energia e concentração. A mentira da multitarefa. O ser humano não pode fazer multitarefa. Escute-me bem, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Este conceito, o multitarefa, foi originado para ser aplicado aos computadores, não aos humanos. O que você está fazendo quando acredita que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Você está alternando rapidamente entre coisas, ou seja, está fazendo malabarismos. Esses malabarismos de atenção, quando mantidos por tempo suficiente, fritam sua capacidade de atenção. Se você quer ser eficaz na realização de qualquer coisa, é necessário que você se concentre apenas nessa coisa. Senão não fará bem nenhuma coisa nem outra. E sim, eu sei que a multitarefa não é uma opção para muitos e que você tem que ficar de olho para que a criança não coma a massinha enquanto você está cuidando do fogo da cozinha e tirando a roupa do varal. Faça isso se você precisa fazer, mas entenda como isso está drenando sua energia e capacidade de atenção. O que você pode evitar ou tentar evitar é ter a cabeça constantemente no celular, nas notificações, nas mensagens diretas, se alguém terá comentado, no entretenimento vazio do TikTok enquanto tenta continuar com o seu dia a dia, com a sua vida. Falando de entretenimento vazio, o entretenimento vazio está acabando com nossos estados de fluxo. O que era isso do estado de fluxo? Pois é aquela sensação maravilhosa de concentração absoluta, na qual você perde a noção do tempo, perde o sentido do eu e se funde completamente com o que quer que esteja fazendo. Quando era pequeno, você brincava e 4 horas passavam sem perceber. Talvez isso também aconteça quando está escrevendo, lendo, praticando esportes ou se dedicando a algo que gosta, mas que exige um certo esforço cognitivo ou físico. No estado de fluxo, parece que a tarefa se completa sozinha. É uma sensação muito prazerosa. Você é eficiente e ainda assim gosta do que faz. E entrar neste estado de fluxo, descrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, está cada vez mais difícil em nosso ambiente e culturas atuais. E por quê? Você dirá, pois a distração é o inimigo número 1 desta experiência subjetiva. E vivemos em um ambiente onde estamos continuamente distraídos pelo celular, pelo e-mail e pelos nossos semelhantes que assumem que distrair e ser distraído é algo inerente ao nosso presente, algo que não representa nenhum problema e que nem sequer precisa ser questionado.
Se faz tempo que você não sente esse estado de fluxo, mas se lembra de tê-lo feito no passado, este é mais um sintoma de que algo está acontecendo e que devemos mudar o quanto antes. Outro problema, estamos fisicamente e mentalmente exaustos. Os maus hábitos têm uma relação direta com a perda da capacidade de atenção. Como eu te dizia, prestar atenção requer muita energia. É o equivalente mental a levantar pesos. Agora pense no efeito sobre sua saúde que o consumo excessivo de tecnologias digitais viciantes tem. Porque sim, são viciantes. É uma coisa objetiva, não é uma opinião. Como está impactando no seu descanso noturno ficar olhando o celular até cair de cansaço? Como está afetando suas relações e sua capacidade de socializar? As 4 horas que você passa olhando a tela do seu celular, você poderia dedicar ao autocuidado, a treinar, a planejar as compras ou a passar tempo com sua família? São perguntas que quero que você faça a si mesmo. Por que não? Mesmo que você tente se convencer de que assistir vídeos de garotas dançando, memes, conteúdo adulto ou comentar irritado em publicações de desconhecidos. Bem, mesmo que você se convença de que isso é uma forma de relaxar, uma espécie de catarse após um dia ruim, não é. É uma maneira de sobrecarregar sua atenção, como ficar sempre atento aos aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Em que momento normalizamos estar disponíveis a todas as horas para todo o mundo, 7 dias por semana? Antes, esse privilégio, o acesso ao seu tempo e atenção, era apenas para sua família e alguns amigos. Agora, surpreende-se olhando o WhatsApp às 11 da noite para ver se surge algo urgente para resolver. Você acha mesmo que isso é normal? Não percebe a conexão entre esses comportamentos, sua ansiedade, o declínio do autocuidado e sua saúde? O bom lazer, o lazer de verdade, é revolucionário e melhora a sua saúde. Dar uma volta, encontrar com seus amigos, passear pela natureza, uma conversa, fazer exercício. Mas estar colado nas telas não é lazer e é tudo menos revolucionário. Pois atende ao benefício de empresas cujo valor de mercado supera o produto interno bruto de muitos países inteiros. Conclusão: seus maus hábitos pioram sua capacidade de atenção e a distração contínua por estímulos supernormais superficiais pioram seus maus hábitos. Próximo ponto, um muito importante, estamos perdendo a capacidade de ler. Ler um livro físico e ler um jornal digital são duas coisas radicalmente diferentes. Quando lemos em formato digital, lemos de maneira diferente. Nós escaneamos mais do que lemos, buscando aquelas peças de informação que nos interessam, clicando aqui e ali no que quer que chame nossa atenção. Raramente lemos completamente um artigo digital do começo ao fim, e disso temos muitas evidências. Aparece um pop-up e nós clicamos nele. Clicamos na publicidade de uma roupa que nos agrada, acabamos de receber uma mensagem no WhatsApp web aberto. Você acabou de receber um e-mail. Você o verifica. Não há concentração na leitura digital. Ler um livro, no entanto, força você a uma leitura mais linear. É um processo mais linear. Uma frase após a outra, um parágrafo atrás do outro. E não te convida a pular de capítulo em capítulo, mas a fazer uma única coisa. Ler o maldito livro. Notou que ler está cada vez mais difícil? Acontece de seus olhos terem dificuldade em fixar a vista nas palavras pelo tempo suficiente? Ou você não entende o que lê porque quer ler a uma velocidade maior do que a que permite compreender o conteúdo? Você não está sozinho, não é só culpa sua e muitos se sentem assim. Nos acostumamos a uma leitura superficial, muito breve e trivial, até acostumamos o movimento dos nossos olhos a um ambiente digital. Não nos atrai agora uma obra clássica ou um livro de 300 páginas que levará semanas para ler. Você é atraído por polêmicas no Twitter ou por assistir 100 TikToks seguidos? Isso é mais um sintoma da perda de atenção que sofremos. E uma maneira de combater isso é voltar à leitura analógica, ler livros cujas páginas você pode tocar e fazer isso sem distrações, em intervalos de pelo menos 20 ou 30 minutos de concentração sustentada. Continuamos, próximo ponto. Os algoritmos criam o hábito de odiar seus semelhantes e mantê-lo hiperalerta. Ao entender o funcionamento das redes sociais, percebe-se que elas não te tornam necessariamente melhor, a não ser que sejas mais astuto que elas. O objetivo das grandes empresas de tecnologia é fazer você passar o máximo de tempo olhando para a tela. Quanto mais tempo de tela, screen time, mais receita para elas. É tão simples e ao mesmo tempo tão perverso. Claro, os engenheiros que projetam essas tecnologias que usamos diariamente conhecem perfeitamente certas vulnerabilidades na psique humana. Uma dessas vulnerabilidades é que, por exemplo, temos um viés de negatividade. Isso significa que conteúdos com carga emocional negativa são mais visualizados e compartilhados.
Você deve ter visto isso em si mesmo, quando há um acidente de trânsito na estrada. Você prefere olhar para o acidente por morbidez do que para o belo pôr do sol que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso não te faz uma pessoa má, é natureza humana e acontece com todos nós. Outra vulnerabilidade muito bem aproveitada é que somos curiosos por natureza. Gostamos de conhecer os problemas e desafios das pessoas, daí a popularidade dos vídeos polémicos. Tem soluções? Sim, uma citação estrita e excelente de BIF sobre confrontos pessoais. Eu queria pedir desculpas, me sinto mal, me sinto triste, me sinto vazio. Coisas ridículas frequentemente viralizam com facilidade. Também algo que gera muito tempo de tela é o discurso de ódio, o nós contra eles. Algo inerente à política, mas que se expande para muitas outras áreas, até mesmo para a nutrição. O resultado de tudo isso é que, como são os conteúdos mais virais e mais compartilhados, além de explorar suas vulnerabilidades psicológicas, você acabará consumindo uma grande quantidade de conteúdo baseado em brigas sem sentido entre duas pessoas que você não conhece, discurso de ódio contra adversários políticos ou ideológicos, mensagens alarmistas e sensacionalistas no campo da nutrição, estilo de vida, poluição ou o que for. E isso cria o hábito primeiro de odiar e polariza enormemente a população. Cria o hábito de estar sempre alerta, de pensar que o mundo é um lugar hostil e perigoso, cheio de pessoas ruins que buscam confronto. O mal é superdimensionado nas redes sociais e entramos no modo luta ou fuga. Só prestamos atenção aos problemas sociais, mas não às soluções. Aos poucos vamos adotando um papel de vítima e cada vez encontramos mais motivos para odiar o outro. Não se trata de viver alheio aos problemas sociais ou aos perigos reais que existem, obviamente, mas as redes sociais são um amplificador do medo, do perigo, do ódio. Quem quiser entender que entenda, vamos ao último ponto. A tecnologia que você usa te controla, não o contrário. Olha, vou-te dizer uma verdade. Nossa capacidade de concentração é inversamente proporcional ao nosso tempo de tela, que era a métrica mais importante para qualquer aplicativo social. E disso temos muita evidência, além de um alto nível de evidência. Mas o problema é mais profundo e mais perverso do que você pensa. Conforme mencionei, a maioria das grandes empresas de tecnologia lucra aumentando o tempo que você fica na tela. Por dois motivos, um simples, o outro não tanto. Ao olhar mais para a tela, vê-se mais anúncios, pois as empresas pagam as de tecnologia para se promoverem, simples assim. E o segundo mais perverso. Quanto mais você olha e interage com a interface das redes sociais, mais capacidade elas têm de criar um perfil individual de seus gostos, preferências, tendências políticas, hábitos de compra, necessidades básicas, medos ou inseguranças. Essas empresas conhecem mais sobre você do que você mesmo, evidenciado quando você se surpreende ao ver uma publicidade de fritadeira, produto que mencionou a um amigo ontem. É o negócio dos dados, um negócio incrivelmente lucrativo. O perfil individual gerado pela Meta, ou por qualquer empresa das que mencionei, por exemplo, é tão preciso que pode prever o que você vai querer comprar. Você já se perguntou alguma vez por que o Google Maps é gratuito, uma aplicação tão poderosa e útil que funciona tão bem, por que a Alexa custa tão barato, ou por que você pode traduzir gratuitamente com o Translator, ou por que você tem disponível o Google Lens, uma ferramenta tão poderosa sem pagar um centavo? É porque o negócio não está em você pagar para usar essas aplicações, está na informação que gera sobre você com o uso diário dessas aplicações gratuitas. O negócio está em saber mais sobre você, realmente, e o atrativo é que são gratuitos, e se são gratuitos, você vai usá-los, claro que sim. Se você os usa, então saberão mais sobre você. Pensa de outra forma, você pagaria €1 por mês para usar o Google Maps? Eu sim. E provavelmente você também, porque é uma aplicação muito útil. Imagine os milhões em faturamento que isso geraria para o Google. Agora pense de outra forma. Se é gratuito, é porque gera muito mais benefício utilizando a informação que se obtém do seu uso massivo, a sua informação. E você dirá, Borja, então precisamos ir para a montanha e evitar dispositivos e redes sociais. Bem, não, mas temos que estar cientes disso para fazer um uso mais responsável das tecnologias que já são inseparáveis da nossa espécie. Elas não vão desaparecer, na verdade vão aumentar cada vez mais e temos que conhecer seus perigos e saber usá-las da melhor maneira possível ou pelo menos da maneira que menos impacta a nossa saúde. Bem, este é o problema. Conhecê-lo já é um primeiro passo para mudá-lo, mas serei honesto com você. Mudar isso não depende apenas de você. Assim como aprimorar sua saúde não depende só de você. As origens da doença muitas vezes são ambientais e sociais. O ambiente obesogênico é o exemplo perfeito. Mas nosso ambiente não gera apenas obesidade e doença, também gera distração.
O perigoso é que entendemos qual é o problema da obesidade, mas pensamos que andar distraídos o tempo todo é algo normal. Todos nós estamos afinal, e se todos fazem, então não deve ser um problema. Pois não é apenas um problema, é a causa de uma crescente insatisfação de muitos, do aumento da nossa ansiedade, de estarmos literalmente perdendo a vida em favor do tempo de tela, de estarmos cada vez mais incapazes de resolver problemas complexos por nós mesmos, de sermos mais manipuláveis, de sermos menos críticos, de estarmos irritados e desenvolvermos o hábito de nos odiarmos uns aos outros. Tudo isso não é coincidência, é resultado do uso específico da tecnologia que estamos fazendo e cuidado que estão nos fazendo fazer. Porque não, você não é o único responsável, o único culpado, e não, isso não é apenas sobre a sua falta de força de vontade. É fácil cair na dinâmica de se acreditar o único culpado por se distrair, mas o que não vemos é que há um exército de engenheiros, empresários aperfeiçoando diariamente tecnologias cada vez mais viciantes que nos mantêm literalmente colados à tela. Assim como não vamos vencer a epidemia de obesidade apenas com força de vontade e apenas fazendo dietas restritivas, não venceremos a epidemia de distração apenas desligando as notificações. No vídeo de hoje expomos o problema. Para alguns de vocês parecerá exagerado, para outros que já sofrem as consequências parecerá acertado. Se vocês que estão assistindo a este vídeo sentem como eu sinto que este problema merece muito mais atenção do que estamos dando como sociedade, como coletivo, deixe seu like e me faça saber que você quer outro vídeo com as propostas de soluções. Há maneiras de minimizar o dano que os algoritmos nos causam e de utilizá-los de maneira saudável e em nosso benefício. E termino com um texto de José Ortega y Gasset. O atributo mais essencial da existência é sua peremptoriedade. A vida é sempre urgente. Vive-se no presente sem atrasos ou transferências possíveis. A vida é lançada em nós para queimar roupas. Não percamos a vida buscando entretenimento vazio. Te vejo em breve. Cuide-se e continue se empoderando.